Capítulo 2, a separação e expiação. Medo 6. Medo e conflito. Ficar com medo parece ser involuntário, algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Meu controle pode ser encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. O medo me impede de te dar o meu controle. A presença do medo mostra que fizeste com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente. Isso os remove do meu controle e faz com que te sintas pessoalmente responsável por eles. Essa é a confusão óbvia de níveis. Eu não fomento a confusão de níveis, mas tu tens de escolher corrigi-la. Não desculparias um comportamento insano da tua parte dizendo que não pudeste evitá-lo. Por que serias condescendente com pensamentos insanos? Há uma confusão aqui que farias bem em olhar com clareza. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque só nesse nível que podes exercitar a escolha. O que fazes vem do que pensas. Tu não podes separar-te da verdade dando autonomia ao comportamento. Isso automaticamente controla. Tu não podes separar da verdade dando autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim. Então logo coloques o que pensas sob a minha orientação. Sempre que sentes medo é um sinal seguro de que permitisse que a tua mente a criasse de forma equivocada e não permitisse guiá-la. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Quando estás amedrontado, escolheste errado. Essa é a razão de sentir-te responsável por isso. Tens que mudar a tua mente, não o teu comportamento. Isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação exceto no nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. A mudança nada significa ao nível dos sintomas onde não pode funcionar. A correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo o que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendente com passividade às criações equivocadas da tua mente. O resultado particular não importa, mas o erro fundamental sim. A correção é sempre a mesma. Antes de escolher fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, pode escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque parte da mente que quer fazer outra coisa é ultrajada. Segundo, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem quereres inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta tensão. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. Isso faz surgir um senso de coerção que usualmente produz fúria e projeção. E a projeção está propensa a vir em seguida. Sempre que há medo é porque ainda não escolheste em tua mente. Portanto, a tua mente está dividida. E o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. A correção ao nível do comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterar o medo. É possível alcançar um estado no qual tu trazes a tua mente para minha orientação sem esforço consciente, mas isso implica uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. Não há tensão em fazer a vontade de Deus, tão logo reconhece que ela é também a tua lição. A lição aqui é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista, portanto vou repeti-la, urgindo para que a ouças. Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância.
Isso pode ser corrigido só através da aceitação de uma meta unificada. O primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber antes de tudo que o conflito é uma expressão do medo. Diz a ti mesmo que de alguma forma tens de ser escolhido não amar, ou o medo não poderia ter surgido. Então, todo o processo corretivo passa a ser mais do que uma série de passos pragmáticos no processo mais amplo de aceitar a expiação como remédio. Esses passos podem ser resumidos dessa forma. Primeiro, é preciso que saibas que isso é medo. O medo surge da falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Tenho enfatizado que o milagre ou a expressão da expiação é sempre o sinal de respeito de alguém de valor para alguém com valor. Alguém de valor. O reconhecimento desse valor é restabelecido pela expiação. É óbvio, entanto, que quando tens medo de te colocaste em uma posição que necessitas da expiação, fizeste alguma coisa sem amor, tendo escolhido sem amor. Essa é precisamente a situação para a qual a expiação foi oferecida. Como havia necessidade de remédio, ele foi estabelecido. Enquanto reconheces apenas a necessidade do remédio, continuarás amedrontado. Contudo, assim que aceitas o remédio, aboliste o medo. É desse modo que ocorre a verdadeira cura. Todos experimentam medo. No entanto, seria preciso um pequeno pensamento certo para reconhecerem por que o medo ocorre. Poucos apreciam o poder real da mente e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo. Porém, se esperas por parte do medo, existem certas coisas que tens que reconhecer e reconhecer plenamente. A mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa. Ela nunca dorme. A cada instante está criando. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. À primeira vista, parece que acreditar em tal poder acerca de ti mesmo é arrogância, mas não é essa a razão pela qual não acreditas nisso. Preferes acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real porque de fato tens medo deles. Isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa, mas ao custo de perceberes a mente como impotente. Se acreditas que o que pensas não tem efeito, podes deixar de ter medo do que pensas, mas dificilmente estás propenso a respeitar o teu pensamento. Não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível. Livro de Exercícios, parte 1, lição 16. Eu não tenho pensamentos neutros. Eu não tenho pensamentos neutros. A ideia do dia de hoje é um passo inicial para dissipar a crença de que os teus pensamentos não têm efeito. Tudo o que vês é o resultado dos teus pensamentos. Não há nenhuma exceção para esse fato. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos. Eles são apenas verdadeiros ou falsos. Aqueles que são verdadeiros criam a própria semelhança, aqueles que são falsos fazem a semelhança deles. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que os pensamentos vãos. Aquilo que dá origem à percepção de todo o mundo dificilmente pode ser chamado vão. Cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para a ilusão, ou estende a verdade ou multiplica as ilusões. De fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo. Além de reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz ou a guerra, ou o amor ou o medo. Um resultado neutro é impossível, pois um pensamento neutro é impossível. Há uma tal tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos, que te incomodes com eles, que é essencial que reconheças a todos, não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Praticaremos essa ideia de muitas formas antes que tu realmente a compreendas. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, examina a tua mente por cerca de 1 minuto com os olhos fechados e busca ativamente não ignorar nenhum pequeno pensamento de que possas entender a eludir o exame. Isso é bastante difícil até te acostumares. Acharás que ainda é difícil para ti não fazer distinções artificiais. Todo pensamento que te ocorrer, independente das qualidades que ele designes, é um sujeito adequado para a aplicação da ideia de hoje. Durante os períodos de prática, primeiro repete a ideia para ti mesmo e em seguida, à medida que cada um cruzar a tua mente, mantenha-o na consciência enquanto dizes a ti mesmo: esse pensamento sobre tal coisa não é um pensamento neutro. Aquele pensamento sobre X não é um pensamento neutro.
Como de costume, usa a ideia para o dia de hoje sempre que estiveres ciente de algum comportamento em particular que te provoque mal-estar. Para esse propósito, sugere-se a seguinte forma: este pensamento sobre X coisa não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. São recomendados 4 ou 5 períodos de prática, se achares relativamente fáceis. Se for experimentada alguma tensão, 3 serão suficientes. A duração do período do exercício também deve ser reduzida se houver desconforto. Fim da leitura de hoje.